Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e hoje é dia de ficar triste, gente. Hoje é o dia que eu vou fazer um vídeo aqui com coisas que nos entristecem, gente, porque eu vou fazer um vídeo de dificuldades de um jogador de jogos de tabuleiro, tá? Eu não sei se é a dificuldade de todo mundo, provavelmente não deve ser, obviamente, né? Pessoas são diferentes, têm visões diferentes das coisas, mas são coisas que realmente, pra mim, às vezes trazem um pouquinho de tristeza, um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de dificuldade no nosso hobby, e eu resolvi fazer um vídeo pra desabafar, né? Pra compartilhar com vocês essas coisas, para poder ouvir um feedback, uma resposta de vocês sobre o que vocês acham, o que vocês sentem sobre isso, né? Ter aqui um papo legal sobre o assunto, tá bom? Então vão ser 5 itens que realmente eu fiquei pensando, assim, coisas que quando acontecem me deixam chateados, tristes, tristonhos, tá bom? Então vamos lá. O número 5, eu acho que esse aqui é comum para muita gente, mas assim... O número 5 de coisas que me deixam chateado ou dificuldades de um jogador é olhar para a estante de jogos que você tem e ver ali vários jogos que você não jogou ainda. Ou até jogos que você já jogou uma vez, gostou, queria ter jogado de novo e nunca mais pegou para jogar. Isso realmente é uma coisa que, pra mim, assim, me pegou um pouquinho de surpresa no hobby, que é essa questão da gente ter essa velocidade de comprar jogos muitas vezes muito mais rápidas do que a nossa capacidade de aprender, botar na mesa, jogar e conciliar o hobby com todos os aspectos da vida em geral, né, da vida adulta. Porque eu sei que tem muita gente que está no hobby, que são pessoas que são mais novas, que são solteiras ou que acabaram de casar, que não tem filho e que conseguem ter um ritmo de jogo muito grande, sabe? Mas o meu caso, gente, eu sou casado, tenho 2 filhas, tenho um emprego normal, então me sobra muito pouco tempo para poder me organizar para jogar. A gente faz o melhor que a gente pode, a gente sempre está botando o jogo aqui na mesa, mas isso é completamente insuficiente para cobrir todos os jogos da coleção. E isso é uma coisa que às vezes me deixa um pouquinho chateado, porque a vontade é, nossa, eu quero ficar assim 98 dias só aqui dentro do meu quarto jogando todos esses jogos, que eu olho para a estante e vejo e falo, nossa, se eu queria jogar isso, eu quero jogar isso, eu quero pôr na mesa. Então essa é a primeira dificuldade que eu tenho, gente, é assimilar essa ideia de que sim, vão ter vários jogos que você vai ter na sua estante e que você não vai conseguir jogar eles, pelo menos não tão cedo. O número 4, gente, é o seguinte, tem um pouquinho a ver com esse que eu falei, mas sabe quando você tem um jogo que está muito esperado, de algum autor que você gosta, ou de algum tema que você acha interessante, e aí você cria aquela hype enorme naquele jogo no seu coração, e aí quando você joga, o jogo é morno, sabe? Não é tão legal, não é tão interessante, aquele aspecto que você achou que ia ser bacana do jogo, ele é meio sem graça, não traz tanto interesse. É a questão de se decepcionar com um jogo que você estava esperando muito. Isso é uma coisa que me deixa, às vezes, até um pouco relutante. Às vezes, quando eu jogo o jogo, e é, por exemplo, de um autor que eu gosto, e aí eu jogo, e o jogo não é tão legal, eu me forço a tentar jogar mais uma vez, a tentar entender o que aconteceu, porque é meio frustrante, assim, sabe? Óbvio que a gente não vai gostar de todos os jogos, e tem até fases de vida diferentes que você pode estar passando, que um jogo que te agradava antes não agrada mais, ou vice-versa, sabe? Mas é um pouquinho triste quando você quer muito gostar de um jogo, ou você quer muito gostar de um autor, e aí quando você joga... Por exemplo, eu adoro o Vladimir Sushi no geral, né? Eu tenho alguns jogos dele que eu já joguei, que eu amo, então eu tenho pelo menos 2 jogos dele no meu top 5, sabe? Só que eu fui jogar recentemente o Messina, que é um jogo dele que é muito bem falado por aí, e quando eu joguei, o jogo foi muito decepcionante pra mim, sabe? A partida foi muito chata, muito travada, muito sem graça, e foi uma coisa bem triste, sabe? Porque acho que eu criei uma hype muito grande de assim, se é desse autor, que é um autor que eu gosto, mesmo tendo umas mecânicas diferentes, um estilo diferente de jogatina, eu vou gostar, porque eu gosto das coisas que ele faz. E aí quando você se depara com um negócio que não casa com o que você estava esperando, é um pouquinho frustrante, né? A frustração e a decepção, elas vêm de uma expectativa não realizada, né? Então, quando isso acontece, é uma dificuldade que eu tenho no hobby, que é aceitar quando o jogo não é tão bom quanto você achava que seria. O número 3, esse eu acho que é mais comum para muita gente, mas é muitas tentativas frustradas de marcar uma jogatina.
Todo mundo aí deve ter aquele amigo, aquele conhecido, aquele grupo de amigos que você quer muito jogar com a pessoa. Você fala de jogo com a pessoa direto, manda meme no Instagram, sabe? Manda mensagem, joga alguma coisa no BGA, e aí você quer marcar com a pessoa e você não acha agenda, sabe? Né? Dois adultos, vários adultos conversando e você não consegue achar uma agenda em comum, porque cada pessoa tem restrições diferentes, tem coisas diferentes para fazer. Eu tenho um amigo meu que só joga sábado de manhã. Para mim é impossível, eu só consigo jogar à noite. Então a gente fica nessa de vamos marcar para jogar, mas a gente não consegue casar um período, um dia, um tempo onde as coisas acontecem. Parece que tem que ter um alinhamento de astros muito especial para que você consiga marcar uma jogatina que funcione. E isso é uma dificuldade muito grande, gente. Até para marcar jogatina online, falar assim com os amigos, vamos entrar no Discord, conversar e jogar um Board Game Arena, às vezes é muito difícil de fazer. Isso é uma coisa que, assim, ninguém te conta da vida adulta. Ninguém te conta na vida adulta como você vai ter poucos momentos que você vai conseguir marcar com seus amigos de fazer coisas legais. Porque, no geral, você está administrando a sua vida em geral, tocando as coisas básicas da sua vida e, obviamente, né, passando tempo com a sua família, que é super importante e que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Só que, às vezes, você quer encaixar as outras coisas e não tem espaço ali na sua vida, na sua agenda para fazer. Então, o número 3, gente, é tentativas frustradas de ter uma boa jogatina com os amigos. O número 2, ele tem a ver com o aspecto de um pouco do hobby, né, que é a questão de você comprar jogos, né? Não tem como a gente não considerar que essa é uma das vertentes do nosso próprio hobby. As editoras, a indústria, elas precisam vender, elas precisam ter caixa rodando para se sustentar, para se manter. São empresas, né, no final das contas. E aí o hobby ele começa a tomar uns moldes de que tá chegando jogo novo o tempo todo, os jogos começam a ficar mais escassos, tem muito jogo que não está sendo impresso, jogo com tiragem limitada, jogo Kickstarter exclusivo, e aí você se sente impelido a ter que ficar comprando jogos, sabe? Você se sente assim, um pouco sobrecarregado de informações de novos jogos que chegam, os autores que você gosta lançando novos jogos, os jogos vão ficando com a arte mais bonita, com componentes mais bonitos, vão tendo versão estendida, vão tendo expansão, e vão tendo novas versões, e você fica naquela ansiedade, naquele fear of missing out, naquele FOMO, né, o medo de estar perdendo alguma coisa que te impele a ter que comprar os jogos que estão saindo, novos jogos, jogos que estão em promoção, sabe? E isso é uma dificuldade grande. Eu acho que, assim como qualquer outro hobby, quando o negócio vira um aspecto meio de colecionismo, né, de você estar querendo colecionar os diferentes itens ali daquele seu hobby, é a hora de você dar uma acalmada, dar uma respirada, dar uma pensada sobre o assunto, para você não começar, por exemplo, a comprometer mais dinheiro do que você deveria. Eu mesmo compro muito jogo, já comprei muito jogo, reduzi bastante ultimamente, porque você vai comprando e vai empilhando na estante e não vai conseguindo pôr ele na mesa para jogar. E aí os jogos que eram prioridade hoje, que você acabou de comprar, que você estava super ansioso, vai para a estante e fica meses lá e você não consegue jogar ele, sabe? Isso está um pouquinho atrelado ao número 5, que era a questão de olhar para a estante e ver jogos que você não consegue jogar. Isso tem muito a ver com ficar comprando jogo também, sabe? Mas uma das dificuldades que eu sinto no hobby é você evitar essa sensação de que você precisa estar comprando novos jogos. Porque os novos jogos eles estão chegando o tempo todo e são mais interessantes, têm mecânicas diferentes e mais cores, e estão sendo falados, de você bombardeado de vídeos e, sabe, e de reels e de stories sobre esses novos jogos. E aí é difícil você não criar uma ansiedade em torno disso, sabe? Faz parte, gente. Não é necessariamente prejudicial você comprar joguinhos de vez em quando, mas, né, é uma coisa que realmente a gente precisa saber lidar para acabar não estragando um pouco a nossa vivência e a nossa experiência com o hobby. Agora, o número 1, para mim, das dificuldades que eu tenho, que está atrelado um pouquinho com outras coisas que eu falei, é a sensação de nunca estar satisfeito com o número de jogatinas que você tem, que você faz, sabe? Eu tenho amigos meus que conseguem jogar quase todos os dias, então eu acho que eles devem ter essa sensação. Mas igual eu falei, a vida adulta, né, é mais difícil você ter tantos momentos de jogo quanto o seu coração queria que você tivesse, sabe? Quanto o seu hobby, né,
quer que você tenha, para você alimentar, né, essa ansiedade, essa vontade, essa questão de você querer botar novos jogos na mesa, jogar os jogos clássicos que você já gosta, descobrir as maneiras diferentes de jogar jogos que você já tem, e isso tudo acaba não casando. Você acaba não tendo tantos momentos, pelo menos eu não tenho tantos momentos, onde eu possa fazer isso tudo, sabe? E aí fica sempre aquela sensaçãozinha de que, poxa, queria estar jogando mais, sabe? Se minha vida fosse um pouco diferente, eu estaria jogando mais e tal. Obviamente, né, eu acho que talvez seja uma sensação que você nunca se livre, né? Por mais que você jogue, você sempre fique querendo um pouquinho mais. Assim, não tenho certeza, porque eu não cheguei nesse ponto ainda. Mas é uma coisa que realmente, assim, às vezes me incomoda até sentir isso, sabe? Porque eu acho que a gente vive um hobby não para ter sentimentos negativos, né? A gente vive para se divertir. E a questão da frustração de você não estar conseguindo jogar o tanto que você queria é nada mais, nada menos do que uma expectativa que você tinha criado. Mas se você começar a olhar os aspectos positivos do que você está vivendo, aquilo não faz tanto sentido, sabe? Então eu sempre tento me policiar nisso. Eu confesso que às vezes não dá certo. Às vezes me pego um pouco chateado, falando, poxa, será que eu estou no hobby certo? Né? Eu não consigo jogar 38 vezes na semana. Mas, rapidinho eu volto aos eixos e percebo que, assim, tenho muito mais momentos legais e bons do que frustrações de não estar conseguindo jogar. Então eu acho que o que vale mesmo é a diversão que a gente está tendo no final. Então é isso, gente. São 5 dificuldades que eu sinto, que eu sofro, que eu passo, mas, né, que a gente consegue lidar aí e consegue seguindo amando este hobby muito divertido e que traz muitos momentos de alegria, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.